O álcool é o elemento do vinho responsável por te deixar mais alegre. Mas você sabe de onde ele vem? E como ele afeta o sabor e a qualidade do seu vinho preferido? Vem comigo aprender tudo o que você precisa saber sobre o álcool no vinho. Pega a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Você sabia que o álcool é o segundo componente mais presente no vinho? Enquanto a água é o constituinte mais significativo do vinho, com um total aí que varia de 75% a 90%, o álcool etílico vem logo em seguida, sendo o segundo maior constituinte, que de acordo com o tipo de vinho vai variar normalmente entre 7% e 14%. Além disso, o álcool é um dos componentes mais importantes do vinho. Mas de onde ele vem? O álcool do vinho vem da fermentação do açúcar presente nas uvas. As leveduras convertem esse açúcar em etanol e dióxido de carbono. Isso é o que dá ao vinho a sua graduação alcoólica. Em alguns casos, se pode adicionar açúcar no mosto durante a fermentação para aumentar o teor alcoólico, um processo chamado de chaptalização, uma prática enológica legítima. O álcool não só contribui para te deixar mais contente, mas também é vital para a estrutura e também os aromas do vinho. Ele ajuda a transportar os aromas até o nosso nariz e adiciona viscosidade ao corpo do vinho. Além disso, o álcool tem propriedades antissépticas que ajudam a inibir o crescimento de bactérias nocivas no vinho. O clima em que as uvas são cultivadas tem um papel crucial na graduação alcoólica do vinho final. Em climas quentes, as uvas tendem a acumular mais açúcar, resultando em vinhos com maior graduação alcoólica e menor acidez. Já em climas frios, as uvas acumulam menos açúcar, resultando em vinhos com menor graduação alcoólica e uma acidez mais acentuada. Por isso, você pode notar que vinhos de regiões mais quentes, como a Califórnia, a Austrália ou no Vale do São Francisco, geralmente têm mais álcool dos que os de regiões mais frias, como a Alemanha, o sul da Nova Zelândia e o sul do Brasil. E o seu like influencia diretamente na distribuição desse conteúdo, você sabia disso? Então, clica aqui no gostei e me ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que querem aprender mais sobre vinhos. Você já parou para pensar como é que o enólogo consegue imaginar qual vai ser a graduação alcoólica do vinho final quando ele está colhendo a uva? Já parou para pensar nisso? Não é feitiçaria não, é tecnologia. Os enólogos medem o teor de açúcar das uvas durante a safra, na colheita e também antes da fermentação para poder prever essa graduação alcoólica do vinho final. Eles usam um dispositivo chamado refratômetro ou um densímetro para fazer essa medição. Durante a fermentação, eles monitoram constantemente o processo também para garantir que o vinho vai atingir o teor alcoólico desejado. E é importante você saber que as leveduras que realizam a fermentação têm um limite de tolerância ao álcool. Em geral, elas vão sobreviver aí até uma graduação alcoólica de cerca de 15%, 16%. Assim, tá? Acima disso, a fermentação vai ser interrompida naturalmente porque as leveduras não conseguem sobreviver em ambientes com alto teor alcoólico. No caso, as leveduras que são colocadas no vinho, né? O álcool contribui significativamente para a sensação de corpo e textura do vinho. Vinhos com maior graduação alcoólica tendem a ser mais encorpados, mais viscosos, proporcionando uma sensação de peso maior na boca. Isso é particularmente importante nos vinhos tintos robustos, onde o álcool vai ajudar a equilibrar os taninos e a acidez, criando uma experiência de degustação mais harmoniosa. Além disso, o álcool também é responsável por aquela sensação de maciez que a gente tem na bebida. É o álcool que arredonda esses elementos na nossa boca, digamos assim. O álcool, ele deixa isso mais macio e quase doce. Muitas vezes a gente percebe um vinho com uma graduação alcoólica mais alta como se ele fosse doce e na verdade não é. Na verdade é o efeito do álcool no nosso paladar que dá essa sensação, como acontece muito com os nossos Malbecs argentinos. O álcool também é um veículo essencial para os aromas do vinho. Ele ajuda a volatilizar os compostos aromáticos, permitindo que eles sejam percebidos pelo nosso olfato. Sem álcool, muitos dos aromas complexos e sutis de um vinho não seriam tão perceptíveis nem tão evidentes. É o álcool que transporta esses aromas até o nosso nariz, enriquecendo a nossa experiência olfativa no vinho. Além disso, o álcool também atua como um conservante
conservante natural do vinho. Ele inibe ali o crescimento de bactérias e de outros micro-organismos que poderiam estragar o nosso vinho, como eu já falei anteriormente. O álcool, em combinação com os ácidos e taninos, também vai contribuir para a estabilidade química do vinho, permitindo que ele envelheça bem. Vinhos com maior graduação alcoólica geralmente vão ter um maior potencial de envelhecimento e desenvolver sabores e aromas mais complexos ao longo do tempo. Em resumo, o álcool é fundamental para a estrutura, para os aromas e para a longevidade do vinho, desempenhando um papel central na definição do caráter e da qualidade do vinho. E se você está gostando do conteúdo do vídeo, saiba que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para te ensinar sobre vinhos. Clica aqui em inscrever-se, depois você clica no sininho, marca ali ativar todas as notificações para você ser avisado ou avisada dos nossos novos conteúdos. A graduação alcoólica de um vinho pode variar bastante devido a vários fatores. Algumas uvas naturalmente contêm mais açúcar do que outras. Regiões mais quentes produzem uvas com mais açúcar, resultando em vinhos com maior teor alcoólico. A decisão do enólogo de chaptalizar ou interromper a fermentação para manter um certo nível de açúcar residual também influencia no teor alcoólico do vinho final. Diferentes estilos de vinho, como vinhos fortificados, têm teor alcoólico mais alto devido à adição de álcool vínico. No Brasil, os vinhos também são classificados de acordo com a graduação alcoólica e o seu método de produção. E eu vou citar um resumo muito breve de cada uma dessas classificações, de cada um desses estilos de vinho aí, de acordo com a nossa legislação. Com teor alcoólico que varia de 8,6% a 14%, produzido a partir de uvas Vitis labrusca ou Vitis vinífera. Graduação alcoólica de 8,6% a 14% também, porém elaborado exclusivamente a partir de uvas Vitis vinífera. Introduzida em 2018, esta categoria inclui vinhos com teor alcoólico de 14,1% a 16%, elaborados exclusivamente a partir de Vitis vinífera. A criação dessa categoria visou reconhecer vinhos de alta gama e maior complexidade que se destacam pela sua concentração de açúcares naturais e potencial de envelhecimento. Eu tenho um exemplo aqui. Esse aqui é um vinho no xodó. Esse vinho aqui tem 14,5% de graduação alcoólica. Se ele fosse comprado no Brasil, ele seria classificado como vinho nobre, tá? Mas como eu comprei esse vinho no Uruguai, ele não vem com esse selinho, senão viria aqui aquele adesivo, sabe? Para enquadrar de acordo com a nossa legislação. Então, esse vinho aqui seria classificado como um vinho nobre, porque ele já tem 14,5% de graduação alcoólica. Obviamente, é um vinho de clima quente, é um vinho com potencial de envelhecimento. Teor alcoólico de 7% a 14% com uma leve efervescência. Graduação alcoólica de 10% a 13% com gás carbônico natural proveniente exclusivamente de uma segunda fermentação. Graduação alcoólica de 14% a 18%, podendo incluir a adição de álcool etílico potável de origem agrícola, mosto concentrado, caramelo, mistela simples, açúcar e caramelo de uva. São vinhos doces e frequentemente servidos como vinhos de sobremesa. Essa informação é obrigatória no rótulo dos vinhos comercializados no país, respeitando os limites estabelecidos na legislação e as substâncias permitidas em cada um deles. E aqui vale reforçar que não existe vinho sem álcool. O nome correto para essas bebidas é fermentado de uva desalcoolizado, e nesse outro vídeo você pode aprender mais a respeito, além de conferir uma degustação que eu fiz de um excelente rótulo assim. Muita gente acredita que um vinho de graduação alcoólica mais elevada é um vinho de melhor qualidade, mas isso não é necessariamente uma verdade. A qualidade de um vinho é uma composição harmoniosa de todos os seus elementos, incluindo sim o álcool, mas também a acidez, os taninos e os seus aromas. Um vinho pode ter alta graduação alcoólica e não ser equilibrado ou agradável. Por outro lado, vinhos com uma graduação alcoólica mais baixa podem ser extremamente elegantes e complexos. A chave, como sempre, é o equilíbrio. Ao fazer a análise visual de um vinho, já é possível ter uma impressão a respeito da sua graduação alcoólica. Quando você gira o vinho dentro da taça, você percebe que começa a escorrer aqui
o que a gente chama de lágrimas ou legs, pernas em inglês, né? Esse daqui, como tem uma graduação alcoólica mais baixa, ele não tá, mas aqui nesse outro vídeo você tá vendo com uma graduação alcoólica mais alta, como é que escorre essas pernas, essas lágrimas, né? Um vinho chorão, digamos assim. E por que acontece esse fenômeno aí, né, que se forma nas paredes das taças? Essas pernas ou lágrimas se formam por causa da diferença de tensão superficial justamente entre a água e o álcool. A água, por ter uma tensão superficial menor, desce mais rápido do que o álcool. Portanto, quanto mais alcoólica a bebida, mais lacrimosa ela vai se mostrar. Ao degustarmos um vinho, a gente sente o álcool aqui na parte de trás da garganta como uma sensação de calor ou de ardor. Vinhos com alto teor alcoólico podem parecer quentes, enquanto aqueles com menos álcool são mais frescos e mais leves. E muitas pessoas só sentem o cheiro do álcool durante uma análise olfativa de um vinho, por exemplo. E para evitar isso, você gira suavemente a taça para liberar os outros aromas e cheire o vinho em pequenos intervalos, permitindo que os aromas se desenvolvam antes de fazer uma avaliação final. Nesse outro vídeo, eu te ensino passo a passo para você fazer uma análise olfativa de forma correta. Ó, clica aqui e confere depois. Antes se acreditava que o consumo moderado de vinho poderia sim trazer alguns benefícios para a saúde, como a redução do risco de doenças cardíacas, colesterol mais baixo, porém estudos mais recentes já confirmam que esses benefícios não se sobrepõem aos malefícios que o álcool pode causar. Por isso que atualmente não há uma dose recomendável de consumo da bebida, justamente por conta da presença do álcool nela. Para amenizar os efeitos do álcool no nosso organismo, o ideal é que você consuma o vinho acompanhando sempre algum alimento para evitar assim que o álcool vá diretamente para sua corrente sanguínea. Beber um copo com água depois de cada taça de vinho degustada ajuda na hidratação do corpo e também atenua os efeitos do álcool no organismo. Lembrando que o consumo excessivo de álcool pode levar a sérios problemas de saúde. É importante beber com moderação e estar ciente dos seus limites seguros de consumo. Para isso, converse com seu médico. Nesse vídeo você aprendeu sobre o papel e a importância do álcool no vinho, como o clima influencia na graduação alcoólica da bebida, a origem do álcool no vinho, as classificações dos vinhos de acordo com o seu teor alcoólico, como identificar a presença do álcool na degustação e também como atenuar os efeitos do álcool no organismo quando você bebe um vinho. Comenta aqui embaixo e compartilha comigo as suas experiências com vinhos de diferentes graduações alcoólicas. Compartilhe também esse vídeo com mais alguém que gosta de vinhos e quer aprender mais sobre essa bebida. É só enviar o link aí do vídeo pro WhatsApp para essa pessoa. Você pega aqui, ó, compartilha, manda para ela, tá? E se você quer apoiar mais ativamente o canal e me ajudar a trazer cada vez mais conteúdos independentes e de qualidade, você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botãozinho de Seja Membro ou deixar um valeu demais aqui nesse vídeo. Lembra também de clicar no like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Até a próxima taça!